Já faz 10 aulas aí. Então, já dá para nós irmos combinando o dia da prova daí, mais para frente. Daí conversamos no WhatsApp, um dia que não fique tão pesado para vocês. Beleza? Então vamos lá. Dispositivos de proteção. Então, como já está dizendo, proteção é algo que protege, né? Só que quais que vão ser esses dispositivos? Vão ser dispositivos usados na elétrica industrial. Tá, mas que tipos de dispositivos que são usados na elétrica industrial? Muito usado é o disjuntor, né? Disjuntor todos já conhecem. Então, disjuntor, contatores. Vai ter outros dispositivos que vocês ainda não conhecem, que são dispositivos que são relé de temperatura, relé de falta de fase, relé de sequência de fase. Então, hoje, vocês vão conhecer sobre esses assuntos. Beleza. Então, vamos lá. Dispositivos de proteção. Então, esses dispositivos são usados normalmente em baixa tensão. Eles são separados em dispositivos de seccionamento. Seccionamento quer dizer, vamos supor, tem uma chave, né, um contato está aberto, e quando fecha esse contato, fecha um jump, quer dizer que ele é seccionador. Seria que abre e fecha esse contato. Como um interruptor de uma lâmpada, né? O interruptor lá, quando você bate o interruptor, aquilo é um seccionador. Porque a chave fica aberta, se a chave está aberta, a lâmpada não acende, a chave está fechada, a lâmpada acende. Fecha contato para ocorrer a DDP na lâmpada. Tá, então são comutadores, seccionadoras, em vazio e sobrecarga. O que quer dizer isso em vazio e sobrecarga? O disjuntor é um seccionador sobrecarga. Por quê? Porque ele atua quando o equipamento está ligado, quando ele está energizado, está temos corrente sobre esse dispositivo. Alguns seccionadores, eles apenas trabalham em vazio. Por que em vazio? Porque ele não consegue interromper o arco elétrico. Então, por isso que dizemos que o funcionamento dele é em vazio. Então, vamos supor, se esse disjuntor fosse ligado, se esse seccionador fosse ligado em um motor, você não poderia desligar esse seccionador com o motor ligado. Por quê? Senão fecharia um arco elétrico entre os contatos, entre as chapas. E com isso, com o tempo, diminui a vida útil do dispositivo, né? E estraga ele. Forma uma camada preta que não deixa fechar o contato, que é por conta do arco elétrico. Ou pode até mesmo derreter esse seccionador. Então, isso que quer dizer um seccionador em vazio e sobrecarga. Interruptores, o interruptor, podemos citar interruptor residencial, né? Claro que não vai ser ele, mas é o mesmo funcionamento. E contatores. Contatores é como fosse o relé do carro, né? Que, vamos supor, lá no carro, vamos supor, você colocou um CBE no carro, lá, um farol auxiliar. Claro que aquela chavinha que fica no painel do carro, o funcionamento dela é com miliamperes, ou no máximo 1 ampere. E o farol do carro, vamos supor que passe 10 amperes. Então lá, o farol do carro, o farol do carro é 10 amperes. E a chavinha que fica lá no painel, é o contato aberto, ela seria 1 ampere. Tá, se eu ligar direto aqui os fios, aqui é o farol do carro, tem 2 fios aqui. E entre esses fios tem um contato aberto.
ligar direto, né, na DDP, o que vai acontecer? Vai derreter essa chave. Por quê? Porque o funcionamento dela é apenas com 10 amperes. Então, o que você faz? Você coloca um relé, porque quem vai acionar essa lâmpada aqui vai ser o relé. E quem aciona o relé é essa chavinha de 1 ampere. Então, a chave de 1 ampere aciona o relé e o relé que liga a lâmpada. Isso que é a função do contator, né? Que o contator, podemos compará-los, comparar com um relé de uma lâmpada. Tá. Então aqui são tinha comentado, os comutadores. A seccionadora é como se fosse um disjuntor, né? Os interruptores, que são chamados na área industrial de botoeiras, e os contatores. Então essas caixas quadradas aqui. Beleza. Professor, uma pergunta. Os Pode. comutadores seria como um seccionador? Isso, como fosse o seccionador. Isso mesmo. A única coisa que esse aqui, ele, o seccionador, o funcionamento dele é com uma corrente maior. Então, e os comutadores é mais usado no comando, que falamos, que é uma corrente baixa. Então, o seccionador é utilizado na parte de força, né, que passa uma corrente mais alta, e o comutador na parte de comando, uma corrente mais baixa. E o comutador, ele é a vazio. Então, seria um seccionador em vazio. E a seccionadora sob carga. Beleza? Porque Tá, em vazio quer dizer que não tem tensão sobre ela, tipo corrente? isso, não tem corrente. Não tem corrente sobre ela. Porque Não tem todos corrente. vão ter. Isso, não tem corrente. Isso mesmo. Porque caso aqui tenha corrente, uma corrente alta, e você tenta desligar, vai fechar um arco elétrico. E já a seccionadora tem dispositivos que extinguem esse arco elétrico. Mas mais para frente nós vamos focar ainda mais sobre esse assunto. Tá, e dispositivos de proteção contra sobrecarga, teletérmico, termistores. O termistor foi aquele que eu comentei para vocês na aula retrasada, que tem no motor, na bobina. É o termistor. E contra curto-circuito. Seria o fusível, faltou aqui o disjuntor. O disjuntor seria um relé eletromagnético. Beleza? Então são separados são classificados entre a letra A, dispositivos de seccionamento, e dispositivos de proteção. Hoje vamos falar sobre dispositivos de proteção. Tá. Aqui que é um relé de temperatura, nós vamos ver muito. Um termistor. O termistor, conforme a temperatura vai variando, varia a resistência nele. Relé eletromagnético. E os fusíveis aqui. Que temos não apenas um tipo de fusível, temos infinidades de modelos. Tá. Qual que é a função do fusível para vocês? Alguém sabe a função do fusível? Tá, queimou o fusível do carro. Qual que é a Proteger função? contra curto? Isso. Proteger contra curto-circuito, né? Então lá, fechou um curto na lâmpada do carro, né? O que vai acontecer? Vai queimar o fusível. Então são os elementos mais tradicionais na proteção contra curto-circuito no sistema elétrico. Como que é a operação dele? É baseado na fusão de um elemento fusível no seu interior, condutor com pequena secção transversal, que devido à sua alta resistência sofre um aquecimento e queima esse fio. Então o fusível seria assim, um encapsulamento que tem um condutor, e esse condutor, alguns são de tungstênio, e conforme passa a corrente elétrica aqui, varia a temperatura
que faz a abertura desse condutor aqui. Isso que é o funcionamento do fusível. Tá, vamos supor lá, como eu tinha falado, a lâmpada do carro, o motor, é de 10 amperes. Tá, então eu vou colocar um fusível de 10 amperes? Não. Então, o dimensionamento do fusível é feito da seguinte forma, né? Tem que ter Você tem que dimensionar o fusível com uma corrente, no mínimo, 20% superior a 10 amperes. Então, nunca você vai colocar, se seu motor é 10 amperes, colocar um fusível de 10 amperes. Tem que ser, no mínimo, 20% a mais da corrente nominal. Beleza? Corrente nominal é a corrente de funcionamento do motor. Então, para nós fazermos esse cálculo, usamos a seguinte fórmula. Corrente do fusível é igual a 1,2 vezes a corrente nominal. Então, vamos por lá, motor de 10 amperes, então vai ficar IF é igual a 1,2 vezes a corrente nominal, 10 amperes. Que corrente do fusível vai ser igual a... Alguém já fez o cálculo? 12 amperes? Isso? 12 amperes, pessoal? Alguém já fez o cálculo? Isso, só mover a vírgula. Uhum. 12 amperes, né? Sim. Isso. Isso mesmo. Então lá. Opa, então eu vou ter que comprar um fusível de 12 amperes para ligar esse motor. Beleza? Oh, uma pergunta, mas daí onde que sai o 1,2? Seria... O 1,2 seria... Porque a corrente, para você fazer o dimensionamento de um fusível, tem que ser pelo menos 20% superior à corrente nominal. Então, por isso, desse 1,2. Beleza? Esse 1,2 porque tem que ser 20% a mais da corrente nominal. E o IN ali, que é o 10 ampere, é o que daí? O IN seria a corrente do dispositivo. Então, seria a corrente do motor, corrente da contatora, corrente da lâmpada. Seria o dispositivo. Mas sempre vai ser 1,2? Sempre. Ó, se for no motor, é 20%. Pode ser 10%, mas varia. Se for algum dispositivo eletrônico, daí seria 10%. Como é o motor, é 20% daí. Beleza? Mas na maioria das vezes, vai dimensionar um contator, um motor, sempre 20%. Sempre. Beleza? Então a corrente do motor seria quanto daí, então? Seria... A corrente no motor é 10 amperes. Daí a corrente do fusível é 12 amperes. Beleza? Então isso que sai 1,2 então. O 1,2 é para somar 20% a mais da corrente do motor, né? Então, se fosse um motor de 20 amperes, o fusível seria de 22 amperes. Então, aqui seria a corrente nominal. 24, professor? Isso, 24, né? 24 amperes, isso mesmo. Obrigado. Corrente do fusível seria de 24 amperes. Sempre tem que ser a mais. Então, aqui, ó. A corrente nominal não deve ser maior que a corrente dos contatores e dos relés de sobrecarga. Então, tá dizendo lá,
que sempre a corrente do fusível tem que ser maior que a corrente do motor. Sempre. Mas não, tipo, o motor é 20 amperes e você vai colocar um de 40 amperes. E seria 100% a mais. Não. É apenas 20% a mais. Ô, professor, cheguei agora aqui, tô meio perdido. Tá gravando a aula. Ah, então beleza. Beleza? Beleza. Tá, pessoal. A simbologia do fusível seria dessa forma aqui, ó. Esse fusível que está desenhado é um fusível tipo D, chamado como fusível Diazed. Beleza? Nós vamos ver mais para frente como que seria a sua estrutura. Tá. Então, os fusíveis, né, ele tem uma classificação. Mas primeiro nós devemos saber o que é uma alta tensão, o que é uma média tensão e o que é uma baixa tensão. A alta tensão, falamos, são tensões superiores a 69 kV e inferior a 230 kV. Né? A média tensão é superior a 1 kV, inferior a 69 kV, e a baixa tensão é abaixo de 1 kV. Então, cada fusível, você tem que ver qual que é a tensão de trabalho do mesmo. Por quê? Caso você dimensione apenas pela corrente, pode ser que a tensão de trabalho seja abaixo da nominal do fusível. Então, vamos supor, a tensão lá do fusível é 220, vamos supor, só uma suposição lá. A tensão do fusível é 220 volts. E você coloca uma tensão de 1 kV, o que vai acontecer? O fusível vai ficar queimando. Ou até mesmo, certamente, vai fechar um arco elétrico nele. Então, não é apenas na corrente. Temos que ver também a tensão de trabalho. Outra característica dos fusíveis são que temos os ultra rápidos e os retardados. Tá, como assim? Claro que um fusível de 10 amperes, vamos supor, deu 10 amperes no motor. Esse fusível não vai queimar. Ainda vai ter uma quantidade de tempo, né, que pode manter 10 segundos para esse fusível não vir a queimar. Tá, então, vamos fazer uma suposição para nós conseguirmos comparar os fusíveis ultra rápidos e os retardados. O fusível retardado, ele pode ficar, é uma suposição, pessoal, em média, 10 segundos com a corrente de 10 amperes. Porque ele é retardado, ele demora para pensar lá até queimar. E o fusível rápido, ele fica 5 segundos. E o ultra rápido, 1 segundo. Isso que é a diferença de fusíveis ultra rápidos e retardados. A sua utilização varia. Para um motor elétrico, como o motor tem a corrente de pico, né, na partida vai passar de 10 amperes. Então, se você colocar um fusível ultra rápido de 10 amperes, esse fusível vai ficar queimando. Então, por isso que você tem que colocar o fusível de ação rápida. Tá? Se você vai colocar esse fusível em um dispositivo eletrônico, soft start, inversor de frequência, você tem que colocar um fusível ultra rápido. Por quê? Caso você deixe, vamos supor, feche um curto e fique 5 segundos, vai queimar todo o dispositivo. Não vai queimar toda a soft start. Não vai fazer a função que o fusível deveria fazer. Então, por isso que você coloca o fusível ultra rápido. Então, vocês viram que, para a utilização do fusível,
não é apenas calcular a corrente. Tá, é 10 amperes, então eu vou colocar um fusível de 10 amperes. Não, você tem que ver qual que é a tensão de trabalho do fusível, a corrente do fusível e qual que vai ser a ação desse fusível. Se ele vai ser rápido, retardado ou ultra rápido. Então vocês viram, né? 10 amperes, então é 10 amperes. Não. Tem essas características que devemos seguir. Beleza? Mas essas características, elas têm alguma simbologia nelas? Tem. Rápido, retardado? Tem. Tem uma letra que nós vamos ver mais pra frente, sei lá. Beleza. E nele mesmo, alguns estão escritos também. Se ele é rápido, se ele é ultra rápido ou se ele é retardado. Daí. Beleza? Aqui, ó. Essas letras aqui, ó. Então, se você encontrar um fusível, um encapsulamento do fusível, fusível de azédia, dessa forma aqui. O fusível com a letra, a primeira letra maiúscula, A, quer dizer que o fusível é limitador de corrente, atua somente contra curto-circuito. Então, a letra A lá. A letra G, minúscula, pessoal. Fusível limitador de corrente, atua tanto contra curto-circuito como contra sobrecarga. Então, veja que com a letra A, apenas contra curto-circuito. E a letra G é curto-circuito e sobrecarga. Sobrecarga é quando a temperatura do motor sobe. Então, é proteção contra sobrecarga. Tá. Se a letra G, então, fusível AG. Então, se fusível é contra curto-circuito e a letra G, maiúscula, proteção de linha, uso geral. Se fosse um fusível com a letra maiúscula M, proteção de circuitos de motores. O L, proteção de linha. TR, proteção de transformadores. R, então lá, ó, a nomenclatura lá que falou se o fusível tem alguma letra que diz. Então, se fosse AR, seria um fusível contra curto, ultra rápido. Então, proteção de semicondutores ultra rápidos. E o S, proteção de semicondutores e linha. Beleza, pessoal? Conseguiram entender a função de cada letra? Então, basicamente, ele já diz, né? Se for um fusível promotor, seria o GM. Porque atua tanto como curto-circuito e sobrecarga e para proteção de circuitos do motor. Esse que é do circuito do motor, porque ele já tem o motor, quando você liga ele tem a corrente de pico. E essa corrente de pico, se você colocar um ultra rápido, só vai ficar queimando. Então você já pega lá o fusível GM. Certo? Beleza. Eu vou disponibilizar os slides. Beleza? Tá. Então lá, como eu já tinha falado. Então lá, o disjuntor AM. A primeira letra em maiúsculo indica atuação, que é contra curto. E a segunda letra M em maiúsculo indica que o fusível é proteção de motor, AM. Fusível GL barra GG. Então esse fusível é contra sobrecarga e curto e também para proteção de cabos. E a R contra curto-circuito, que é a letra A, e proteção de semicondutores, que seria o ultra rápido. Esse que seria utilizado em soft start e inversor de frequências, que são dispositivos eletrônicos. Eles são mais sensíveis. Beleza, pessoal? Conseguiram entender a diferença da letra dos fusíveis? Certo?
Certo. Então vamos lá, ó. Corrente. Primeiro você vai calcular a corrente. Depois vai ver aonde que ele vai ser utilizado. Daí você vê a sensibilidade de atuação dele. Beleza? Então essas duas partes principais. A atuação dele, se é rápido ou devagar, e a corrente. Tá. Agora, nós temos que ver, igual eu tinha falado para vocês, qual que é a corrente máxima contra curto. Então, aí que vem dois tipos de fusíveis. Os fusíveis NH. Tá, mas temos dois tipos de fusíveis. O fusível NH, que seria esse invólucro aqui, é mais robusto. Pode ver que todas ficam expostas, a parte viva dele. Então, se você chegar com a mão aqui, ó, e tentar tirar aqui esse fusível, você vai tomar um choque, né? Então, podemos observar que esse fusível aqui parece ser mais perigoso, né? Não pode ficar em vista do operador de um painel elétrico. O outro fusível aqui, ó, é o Diazed. Podemos observar que ele não é tão robusto, ele é mais fechado, né? Não tem muitas partes vivas que vai ficar expostas ao operador lá do painel. Deixa eu falar sobre o NH. Então, esse fusível é utilizado em instalações elétrica industrial, contra curto, claro, e ele é mais utilizado na parte de circuito de proteção de linha. Você nunca vai encontrar esse fusível, dificilmente você vai encontrar em um comando de painel, num comando lá, numa partida direta. Você vai ver na proteção da linha. Ele pode ser encontrado em 6 tamanhos diferentes, né? Ele atende uma corrente nominal de 6 amperes a 1.250 amperes. Então vemos que é uma corrente alta pra caramba. Então, a capacidade de extinguir o arco elétrico é até 120 kA. Então pode fechar um curto lá, essa corrente pode subir lá a 120 kA que ele vai interromper. Tá, professor? E se for um curto de 130 kA? Porra, ele não vai interromper. Ele vai queimar e mesmo assim vai continuar a ter... Ainda vai continuar, vamos supor, o motor elétrico ligado. Então imagine, esse fusível vai queimar, mas mesmo assim o motor elétrico vai ficar ligado, porque ele não vai fazer a atuação do mesmo, por ser uma corrente muitíssimo alta. Então não consegue extinguir. Então sua colocação e retirada é feita por uma ferramenta especial, que é o saca-fusível. Seria essa ferramenta que parece um ferro de passar roupa, né, daqueles antigos. Então você vai acoplar essa ferramenta aqui, ó, nessas ranhuras, e você vai fazer a retirada desse fusível aqui. Então ele precisa de uma ferramenta especial para fazer a retirada dele. Então esse fusível aqui é o GG. O G seria GL, acho que é proteção contra curto-circuito e linha, e proteção geral. Beleza? Classificação dele aqui, o que quer dizer a letra N, que vem do alemão. Baixa tensão, e o H, alta capacidade, que é a alta capacidade contra curto-circuito. Então a tabela 8 mostra as figuras e seus respectivos códigos. Então nela também tem um código escrito no fusível, né? O NH00 é de 4 A a 160, NH1 de 50 a 250, NH2 de 125 a 400 amperes e NH3 de 315 a 630 amperes. Isso aqui é tudo tabelado, então não precisa decorar. E no fusível também já diz aqui, ó. NH00
E a corrente dele de atuação não está marcada aqui. Ele seria entre 4 a 160 amperes. Daí. Tá. Essa aqui seria a curva de atuação do fusível. Aqui seria a corrente. E aqui seria o tempo de atuação. Então, só para vocês entenderem. Se essa curva fosse dessa forma, ela não é tão deitada. Basicamente, é a curva de um fusível ultra rápido. Se essa curva for um pouco mais deitada, seria um fusível... Carma aqui, corrente... seria uma corrente, um fusível de atuação rápida. E se ela fosse mais deitadona, assim, ó, fusível retardado, porque ele demora para fazer a atuação da corrente. Tá. Agora eu vou falar sobre o fusível caro. Se é caro esse fusível? Olha, dá para nós vermos no final da aula. Mas não deve ser tão caro aí. É mais barato com um disjuntor, né? Porque imagine se for 1000 amperes. Imagine se comprar um disjuntor de 1000 amperes. Então, qual que vai ser mais barato, disjuntor ou fusível? Claro que vai ser o fusível, né? Porque imagina o preço de um disjuntor de 1000 amperes. Claro que vai ser o fusível, o disjuntor de caixa moldada. Mas logo eu comento sobre isso no final da aula. Tá. Fusível tipo D, chamado também como Dias-Jet. Esses fusíveis são usados para proteção contra curto-circuito em instalações elétricas. Ele é mais encontrado no painel elétrico mesmo. Eles podem ser encontrados em 3 tamanhos diferentes, né? A corrente nominal dele é de 2 a 100 amperes. Então, o fusível NH era de 100 a 1200 e poucos amperes. Viram a diferença? Então, ele tem a capacidade de atuação de 100 kA. Aquele outro contracurto seria de 120, 20 amperes de 20 kA de diferença, é muita diferença. E na faixa de 25 a 63 amperes de 50 a 70 kA. Esse kA, pessoal, é quando, retomando lá, quando corre o curto, né? Essa corrente sobe muito alta. Então, temos um pico aqui da corrente. Conforme esse curto, se você não colocar um fusível que extingue esse curto, o fusível vai queimar, mas mesmo assim vai conduzir ainda a corrente elétrica. Por causa dessa capacidade de contracurto. Tá. E como que é feito esse fusível, né? Então tem um contato superior e inferior. Outro lá seria aquele contato tipo faca, né? Que falam que é uma faca aqui que se encaixa no... O 2 seria o elo fusível, que fica aqui no meio. O 3 seria o corpo cerâmico. O 4, nele aqui, tem areia de quartzo. Essa areia é para extinguir o arco elétrico. E o 5 é os contatos também. Contato superior e o contato inferior. Tá. Aqui são a parte dele. Então, esse aqui seria a base do fusível. Parece aquele... O pessoal chama de bocal, mas parece o receptáculo. Você coloca a lâmpada. Esse aqui é o parafuso de ajuste. Por que o parafuso de ajuste? Porque conforme, pessoal, a corrente do fusível muda a cor e a bitola aqui, ó, de encaixe do fusível. Então, o tamanho aqui, ó, desse contato é maior ou menor. Por que isso? Porque vamos supor lá, tá queimando o fusível. Tá, o fusível era de 5 amperes. Ah, se tá queimando, vou colocar um de 15 amperes. Você não consegue fazer isso. Não consegue fazer essa troca. Por quê? Porque esse encaixe aqui muda de tamanho. Beleza?
Então, por isso que você não consegue burlar aqui o sistema. Tá. Então, aqui é o parafuso de ajuste, que é encaixado o fusível, o anel de proteção, o fusível, a tampa que fica em cima, a cobertura dele, e essa aqui é uma chave especial para você retirar esses parafusos de ajuste. Então veja que na ponta dele tem uma rosca, né? Que você parafusa aqui em cima da base. Beleza? Observe que conforme a cor, é uma dada corrente. Conforme a cor do fusível. Então a base 25 é de 2 a 25 amperes, a base 63 de 35 a 63 e a base 100 de 80 a 100 amperes. Aqui é uma explicação. Então é cinza, né? Cinza 16 amperes e 500 volts. Que é a tensão máxima de atuação, que ele vai interromper a 16 amperes. Em cima desse fusível, pessoal, aqui não vai dar para aparecer aqui. Mas você vai ver uma bolinha aqui, ó. Essa bolinha aqui chama-se de espoleta. Ó, a janela de inspeção. Em cima dessa janela de inspeção tem uma bolinha que se chama de espoleta. Por que isso? Porque imaginem, como que eu vou saber se o fusível queimou ou não? Esse aqui não tem nenhum indicativo para você saber se o fusível queimou ou não. Aqui sim. Tem meio que uma esferinha que quando queima ela solta. Então vai ter algo solto aqui em cima da janela de inspeção. Aí você vai, só por visual lá, você vai ver, opa, tá solto aqui a espoleta. Quer dizer que o fusível está queimado. Beleza? Logo eu acho uma imagem para vocês conseguirem entender melhor. Alguma pergunta, pessoal? Beleza. Então aqui, ó, fusíveis ultra rápidos. É indicado para a produção de diodos tiristores. Diodos tiristores são dispositivos eletrônicos que têm na soft start inversor de frequência. Na prática, esse fusível é recomendado para proteção de retificadores, inversores, ó, e sua principal proteção é contra curtos-circuitos. Beleza. Certo. Ó, professor, qual é que seria a diferença entre o rápido, o retardado e o ultra rápido? Então, seria o tempo de atuação deles. Então, um deu 10 amperes, vai atuar na hora. É muito rápido a atuação dele. O rápido vai demorar, vamos supor lá, vai demorar uns 5 segundos aí para atuar esse disjuntor. Atuar esse fusível. E o retardado é como se fosse uma partida de motor lá. Então a corrente de pico vai lá, vamos supor uma partida de estrela triângulo, né? A corrente sobe muito lá. Então o motor vai ficar forçando lá, vai subir a corrente, vai ficar, vamos supor, 30 amperes. Só que ainda não vai queimar esse fusível. Por quê? É de atuação retardada. Beleza? Essa que seria a diferença entre o ultra rápido, o rápido e o retardado. Caso você faça essa inversão, né? Colocar um ultra rápido pro motor, ele só vai ficar queimando. Beleza. Contator. O que é o contator? Então é uma chave de operação manual eletromagnética que tem única posição de repouso, é capaz de conduzir e interromper correntes em condições normais do circuito. Tá. Então, o que é o contator? O contator, vamos supor, eu quero ligar um motor elétrico. Ou quero ligar de novo, dar um caso de uma lâmpada. Né? Você quer ligar a lâmpada lá do carro. Isso aqui é uma lâmpada do carro. Essa lâmpada aqui é 10 amperes.
Só que esse interruptor que você tem é um contato, ele é aberto e ele é de 1 ampere. Tá. Positivo e negativo. Caso você faça essa ligação aqui, dessa forma, o que vai acontecer? Vai derreter esse interruptor. Vai queimar o interruptor. Tá. E agora, como que eu vou fazer para eu ficar com essa chavinha que seria muito pequena para eu ligar essa lâmpada de 10 amperes? O que eu faço? Eu vou colocar um relé. Então vamos colocar o relé aqui. E como que seria a ligação do relé? O relé, ele é uma caixinha. Vamos supor que essa caixinha aqui é o positivo e negativo, que é para você ligar ele. E nessa caixinha, nós temos um contato aberto. E esse contato aberto vai fazer a mesma função desse interruptor. Só que é mais robusto. Então, o que você vai fazer? Você vai ligar a lâmpada. Certo? Ó, negativo com negativo. Ó, negativo do contator, do relé, com negativo. Negativo com negativo. E o interruptor vai ligar o relé. Então, o que vai acontecer? A chave de 1 ampere acionou o relé e o relé que vai acionar a lâmpada. Então, isso que é a função do contator. Deixa eu fazer um desenho mais bonito aqui. Então, tá aqui o contator, mais, menos. Aqui a chave. Mais e menos. Então, vem aqui o menos. Sempre você vai interromper o positivo ou a fase. Aqui está errado, que interrompi o negativo. Aqui vai estar a lâmpada. Aqui vai ser o negativo da lâmpada. Aqui vai entrar o positivo. Entrou o positivo. E sobe aqui para a lâmpada. Então você acionou aqui o interruptor. Aciona o relé. Que o relé aciona esse contato e liga a lâmpada. Beleza? Observe essa parte aqui, que trabalha com uma baixa corrente, chama-se de comando. É o comando. Trabalha com baixa corrente. Essa aqui, que trabalha com uma corrente mais alta, se chama de força. Então, aqui como que seria no contator? O contator é uma bobina, né? Você alimentou o contator, alimentou essa bobina e fecha esses contatos aqui, ó. Aqui à frente. Os contatos de comando. Deixa eu colocar aqui, ó, dessa forma. Tem esses contatos aqui, essas chapinhas que estão abertas. Aí quando magnetiza essa bobina, meio que ela fecha esses contatos e fica igual o funcionamento é igual do relé. Tá. Mas o relé, ele tem apenas um contato, que é um contato aberto. Já o contator, nós temos não apenas... Pode falar. Ele vem marcado e o NA e NC ou não? Vem marcado, é isso mesmo. Vem marcado o NA e o NC. Beleza. Você já lidou com relé? Bem pouco, mas mais ou menos sabendo. Uhum. Mas é isso aí. Tá. Então lá o NA e o NC seria contato normal aberto e contato normal fechado?
Isso. N open e N close. Isso mesmo. Normalmente fechado e normalmente aberto. Então, simbologia dos contatos. Aqui estão os contatos, ó. Então, quando o contato está dessa forma, L1, L2, L3, T1, T2, T3, o que quer dizer? Quer dizer que aqui é o comando, é a força do contator. Então a força fica aqui, ó, nessa parte de trás aqui, ó. Aqui fica a força. Beleza? E a frente aqui seria... Ah, aqui não tá aqui. Tem que ter uma caixinha aqui, pessoal. Tem uma caixinha que fica o contatos de comando. Então esse aqui seria a força, que são os contatos mais parrudos. L1, L2, L3. E na frente dele tem meio que uma caixinha que você encaixa aqui para ficar os contatos de comando. Tá. Ô professor, nessa da foto aí tem o contato 14 ali embaixo, tá só o da parte de baixo, de cima não. Aqui, né? Uhum. Aqui, ó. Isso, aí mesmo, o 14. Esse aqui é o contato de comando. Exatamente. Então, alguns contatores vêm com esse contato aqui já na parte de força, né? Mas ele não é de força, é de comando. É para uma corrente mais baixa. Só que alguns não vêm com esse contato aqui de comando. Na maioria, os da VEG vêm sempre. Tá, vamos lá. Então essa aqui que é a representação, a simbologia de um contator, desenhado com essa caixinha aqui, bobina de contator. Assim que é o desenho de força, ou os contatos principais. E esses aqui são os contatos auxiliares. Beleza. Então aqui é uma norma regulamentadora que estabelece o desenho, a simbologia de cada dispositivo. Tá, vamos lá. Vamos saber numerar o que é um contator. Então o contator está aqui. É uma caixa, uma caixinha. Nós temos o contato A1 e o A2. Esse contato A1 e o A2 é onde é ligada a fase. Então aqui seria as fases. Pode ser FN, RS. Seria a alimentação do contator. Já os terminais L1, L2. Opa, aqui é uma chave aberta também. L1, L2 e L3. T1, T2 e T3. São a parte que você vai ligar o motor. Vai ligar a carga. Sempre. Beleza, pessoal? A1 e A2 é a alimentação do contator. E L1, L2, L3, T1, T2, T3 seria a alimentação da carga. Tá, vamos lá. E os terminais de contatos auxiliares? Não sei se vocês observaram, mas o contato auxiliar seria, vamos supor, esse que é o contato aberto. Ele é representado com o número 13 e 14. Tá, mas o que quer dizer esse 13 e 14? Sempre vai ser assim? Pessoal, sempre vai ser o contato aberto. A parte da unidade aqui sempre vai ser 3 e 4. 3 e 4, contato aberto. Sempre, sempre, sempre. 3 e 4, contato aberto.
E o número da dezena, que é aqui à frente, o número 1, vai ser a posição desse contato. Como assim a posição desse contato? Claro que em um contator, você vai ter vários contatos abertos. Vamos supor, você tem 2 contatos abertos. Aqui é 13 e 4, né? Como o professor falou que é contato aberto. Opa, e aqui é outro contato aberto, então eu vou chamar de 13 e 14. Porra, mas de novo 13 e 14. Como que eu vou saber diferenciar esses contatos? Se na hora de eu fazer o meu projeto vai ter vários 13 e 14. Tá, por isso que é chamado de 23 e 24. Por quê? Esse aqui vai representar qual que é a posição desse contato, tá? Esse é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. E a unidade representa se o contato está aberto ou fechado. Seria a função dele. Conseguiram entender, pessoal? Conseguimos. Então, vamos lá. Ó. Vocês têm que anotar isso aqui, que é muito importante. Entendi. Então, ó, 3 e 4, contato aberto. Contato aberto. Viu lá? 3 e 4, contato aberto. NA. 21, 22 seria... Contato aberto. Porque NA de contato aberto. NC. NO. Que é open. Contato aberto também. Se você encontrar lá uma cor verde, um pino verde, também contato aberto. Então tem essas 4 nomenclaturas que você pode encontrar em uma botoeira, em um contato. Você pode encontrar o 3 e 4, que sempre você vai encontrar essa numeração, mas vamos supor que apagou. Tá, e apagou o NA e NO também, que representa o contato aberto. Aí algumas botoeiras atrás tem uma cor. E essa cor você também... Opa, é verde. Então, contato aberto. Professor, não tem nada dessas coisas. Não tem cor, não tem número, não tem nada. E como que eu vou saber identificar? Teste de continuidade no multímetro. Que isso eu vou ensinar para vocês na prática. Beleza? Tá. E como que seria o contato fechado? 21, 22. Fechado. Eita. Então, o contato fechado seria o 21. Seria o contato... O contato fechado é o contato 1 e 2. Esse seria o contato fechado. E o 2 seria a posição desse contato. Tá, pessoal? Se vocês encontrassem, vamos supor, 101 e 102. Esse que seria o contato aberto ou fechado? Fechado. Fechado? 91, 92. Fechado. Fechado. E se fosse 53 e 54? Aberto. Isso aí. Exatamente isso. Eu já vi que conseguiram pegar aqui o macete. Então, você sempre vai olhar na unidade, se é contato aberto ou fechado. Tá? A dezena aqui só vai representar a posição. Não vai dizer se o contato é aberto ou fechado. Beleza? Tá, então, você pode encontrar também como NF, é um contato fechado. Qual que é outra representação aqui? N. Opa, contato fechado, fiz aberto. NC, que é close. E qual que seria a cor? Alguém que já trabalhou com botoeiras? Não sei se já andou observando. Vermelho. Preto. Vermelho, isso mesmo. Vermelho. Então, se tiver lá na botoeira, lá, uma cor vermelha, também quer dizer que é um contato fechado. Isso mesmo. Beleza. Então, olha, assim que seria a posição, né?
a contatora. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Quer dizer a posição. 3 e 4, contato aberto. 1 e 2, fechado. 1 e 2, fechado. 3 e 4, aberto. Beleza. Tá. Então, isso que seria o contator, pessoal. Vocês conseguiram entender? Tá, o que é o contator? O contator seria um dispositivo que tem contatos. E esses contatos, temos contatos abertos e contato fechado. Aí, quando você liga esse contato, o que acontece? O contato que estava aberto, ele vai fechar. E o contato fechado vai abrir. Então, vamos lá, voltando. Contator é um dispositivo que tem contatos, que quando você energiza ele, o contato que estava aberto, fecha. E o fechado, abre. Muda essa posição aqui. Tá. Nele vamos ter contatos de comando. Comando é o contato mais fraquinho. Passa uma corrente baixíssima. Não é tão baixo, mas é fraquinho. É comandinho. É comandinho. É mais Nutrela. Daí tem outro contato, que é um contato mais que, vamos supor, mais forte. Não é Nutrela, não é de prédio, né? Então esse contato é mais forte. É brincadeira, pessoal. Vai que tem gente que é de prédio aí. Então é um contato mais da roça, mais forte. Então esse contato é a parte de força. Esses contatos de força sempre são abertos. Sempre é contato aberto. Que vai ser representado L1, L2, L3, T1, T2, T3. E esses contatos sempre vão ser abertos. Sempre, sempre, sempre. Tá, então, ó, você ligou o contator, energizou ele. Esses contatos vão fechar, ó. Todos vão fechar. E esse aqui que está aberto também vai fechar. E esse fechado vai abrir. Beleza, pessoal? Conseguiram entender isso? Sossegado? Sossegado? Beleza. E se eu confundir, professor, o comando com a força, você vai queimar o contator. Só isso. Vai queimar os contatos. Vai queimar ela. Tá. Critérios de escolha do contator. Tá, pessoal, tá aqui o contator, ó. Essa pecinha. O que são os critérios para escolha? Determinar também a corrente de trabalho desse rapaz. Qual a corrente de trabalho? Qual que vai ser a tensão de alimentação? Ah, vai ser 127. Vai ser 220, vai ser 380. Claro que 380 aqui no Paraná não tem, com duas fases, né? Vai ser corrente contínua ou corrente alternada. Vai ser de 24 volts. Ou vai ser 220 também. Esse dispositivo tem com uma tensão baixa, 24 volts alternada. Que daí você coloca um transformador para energizar ele. Então, seria isso aqui, ó. Frequência de manobra e a quantidade de contatos. Beleza, pessoal? Então, ó, tensão dele. Ah, a tensão vai ser contínua ou alternada? Vai ser 127 ou 220? Outra coisa. Tensão de comando. Aqueles contatinhos lá, contato aberto, contato fechado, ele também tem uma tensão de que você pode colocar, não vai colocar lá 1 kV. Por quê? Porque o material tem que ter uma isolação para não ocorrer um arco elétrico nesse comando. Então seria a tensão desses comandos, frequência de manobra, tá? Em 1 hora eu faço 15 manobras. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha o contato. Tá, então pode ser o contator mais comum, mais comunzão. Tá, eu faço 20 manobras. Opa, já tem que colocar outro contator. E a quantidade de contatos? Ah, eu só quero que tenha 2 contatos fechados, 2 contatos abertos. Certo? E essa quantidade de contatos
É só no final do projeto que você determina. Beleza. Alguma dúvida, pessoal? Já foi no tacar fogo isso. Marcar fogo, não? Beleza. Tá, vamos lá. Eita, acabou sobre o contador. Acabou. Agora vamos falar sobre relé de sobrecarga. Ó, já está dizendo. Sobrecarga, sobe a carga. Então esse relé de sobrecarga é usado para quando aumenta a temperatura do motor. E o que faz aumentar a temperatura do motor? Falta de fase, faz aumentar a corrente no motor e ficar roncando. Rotor bloqueado. Tem muito peso na esteira, que o motor não consegue dar partida. Tempo de partida muito alta. Peso no eixo, né? E desvios excessivos de frequência e tensão. Como assim desvios excessivos? Pessoal, teve um serviço que eu fui fazer, tava dando, lá, na partida no motor, tava com 175 volts. Sendo que é 220 trifásico. Então é desvio excessivo de tensão. Claro que o relé de sobrecarga vai ficar atuando. E ele vai atuar. Então ele atua nesses requisitos. Por quê? Sobe a carga. Tá. E como que é o funcionamento desse dispositivo interno lá? Se eu pegar um martelo e quebrar, o que eu vou encontrar lá? Só plástico? Não. Lá você vai encontrar uma placa bimetálica, tá? E essa placa bimetálica, conforme vai passando uma temperatura, vai passando uma corrente entre essas placas, ela vai dilatando, né? E conforme essa dilatação, ela atua o relé de sobrecarga, como fosse um disjuntor. Então lá caiu o disjuntor. Claro que o disjuntor está no mesmo lugar, né? Ele não caiu no chão. Então desarmou o disjuntor. Então o relé de sobrecarga seria da mesma forma. Disjuntor contra curto e o relé de sobrecarga contra temperatura. Certo, pessoal? Tá contra superaquecimento. Tá. Esse aqui seria a simbologia do relé de sobrecarga. Ele tem essa forma aqui com 3 chapinhas, porque ele é alojado abaixo do contador, na parte de comando. Então ele tem os contatos de força, né, que seria a carga. E também temos contatos de comando. Ele também tem o comando. Só que agora ele é sempre representado com a letra 9, pessoal. Por que 9? Porque é uma regra. Com a letra 9 quer dizer que são dispositivos de proteção de temperatura. Por isso que é com a letra 9. Então nós podemos encontrar desse tipo ou desse tipo aqui. Letra 9, não é número 5. Oi? É número 9 na letra. Mas não precisa decorar isso. Não tem necessidade de decorar. Por quê? Que sempre em todos os dispositivos, ao lado dele, tem uma legenda. E você vai fazer a identificação. O que é o 9596? Você vê lá no ladinho dele, na legenda. Lá. Opa, é um contato fechado. Beleza? Tá. Esse dispositivo aqui, ele tem tem funções para você poder calibrar. Por quê? Quando você compra um relé de temperatura, ele funciona em uma escala de corrente. Ele funciona basicamente de 5 a 12 amperes. Então você consegue fazer essa regulagem do dispositivo de 5 a 12 amperes. Também tem uma outra regulagem que você faz, que seria H ou A. Pô, mas o que é essa letra H ou A?
seria nessa parte aqui, ó, que é de chave Phillips. Então, aqui é o H e aqui é o A. Mas o que seria isso? Um seria a função manual e a outra função automática. Como assim? Tá, o motor tá ligado, pá, subiu a temperatura, pum, atuou o relé termomagnético. O relé de temperatura, né? O relé de sobrecarga. Caso você deixe no manual, você tem que fazer igual no manual, que é esse aqui, ó. Manual. Caso você deixe ele no manual, o que vai acontecer? É igual o disjuntor lá. Caiu, você tem que ir lá, apertar e ligar ele novamente. E o motor vai partir. E no automático, o que acontece? Ele fica religando automaticamente. Tá, professor, mas qual que é a melhor? Eu deixar no manual ou no automático? O que vocês acham? No automático, né? Mas daí o motor só vai ficar partindo e vai queimar a bobina. Pior que é mesmo. Né? Não sei se conseguiu pegar a lógica. Pior que é. Porque daí, opa, subiu a temperatura, opa, ligou de novo. Subiu a temperatura, opa, queimou. Manual, você vai lá, daí, né? Então, eu sempre deixo no manual. Só que vamos supor que nesse lugar que você vai instalar esse dispositivo, ocorre muito, com frequência, desvio excessivo de tensão. Aí você tem que deixar no automático. Então varia, pessoal. Então, cada lugar que você vai colocar ele, você tem que estudar o local. Tem que ver se é manual ou é automático. Então, não tem um certo ou um errado. Beleza? Automático. Certo. Tá perfeito. Aí. Relé de temperatura, que o pessoal chama. Relé de temperatura, relé de sobrecarga. Tá. E como que você calcula esse relé de sobrecarga? Pessoal, seria quase da mesma forma que o fusível. O relé não deve ser dimensionado com a corrente do motor, corrente nominal. Pois se houver necessidade de o motor ser utilizado com um fator de serviço acima de 1. Vocês lembram o que é o fator de serviço, pessoal? Alguém lembra? O que é esse fator de serviço? Se o meu motor é 10 amperes e o fator de serviço é de 1,15, quer dizer que esse motor pode ter uma corrente acima de 15%. Então você tem que tirar 15% de 10 amperes. Que seria exatamente uma corrente de 11,15. Isso, deixa eu calcular aqui, ó. 1,15, 11,5. Então esse motor pode funcionar com 11,5. Opa, peguei o alicate amperímetro lá nos condutores. Opa, o motor está funcionando com 11,5 amperes. Tá queimado. Queimou a bobina. Não tem como trabalhar dessa forma. Não, ele pode trabalhar acima da corrente nominal dele. Então isso que seria o fator de serviço. Um serviço a mais, que o motor pode sofrer mais. Beleza? Então por isso que você nunca pode utilizar também o fusível com a corrente nominal e nem o relé de temperatura com a corrente nominal do motor. Então vamos lá, mesmo que o motor suporte a situação, o ajuste de corrente deve ser do seguinte modo. Então, o IR seria o relé de sobrecarga. Corrente relé de sobrecarga é igual a... Aí você vê a sua necessidade, né? Se vai ser
1.15 ou até 1.25. Vamos supor que o fator de serviço é de 1.25. Então, 1,25 vezes a corrente do motor, que o N. E N é corrente nominal, corrente do motor, 10 amperes. Então, a corrente do relé pode ser de... Quanto pode ser a corrente do relé, pessoal? 12,5, né? Então pode ser de 12,5 amperes. Aí você vai lá e compra um relé de temperatura na escala que chegue a 12,5 amperes. Também não vai comprar um lá que a corrente máxima é 12,5 amperes. Beleza. Característica de operação, pessoal. Então, o que é um relé? Deixa eu pegar uma imagem para vocês verem mais perto. Quer ver? Relé de temperatura. Temperatura. Ah, tem uma imagem aqui dele que eu ver aqui se eu coloquei. Esse aqui, ó. Não é esse que é default. Ah, não coloquei a imagem do relé de temperatura. Então, pessoal, mas o relé de sobrecarga seria igual a esse daqui, ó. Parece um disjuntor. Então, você vai entrar aqui com as cargas. Ah, eu mostrei para vocês aqui ele, ó, aqui que eu tô perdido. Já mostrei aqui para vocês, ó, seria esse aqui. Eu que tô perdido aqui. Tá, vamos lá. Característica de operação. Tá, o que eu tenho que saber para eu comprar esse relé? Tá, uma coisa é a corrente do motor. Outra coisa é o fator de serviço do motor, né? Outra coisa também, eu tenho que observar se esse relé, nossa senhora, é compatível com o contator, beleza? Se esse relé de sobrecarga é compatível, já houve casos de eu comprar o contator, daí chego lá no local para fazer o serviço, não, o relé de sobrecarga não é compatível com o contator. Daí você não pode usar o relé de sobrecarga. Então tem que observar isso, pessoal. Comprou o relé de sobrecarga, vê lá se é compatível com o contator. Tá. Corrente nominal do motor. Características da rede. Ó, essa característica da rede, nossa, você tem que observar bem. Porque daí pode ocorrer muito desarme. E já aconteceu isso comigo. O número de manobras. Ah, você vai ligar e desligar, ligar e desligar o motor lá, a contatora. Né? Então, você pode utilizar um relé de sobrecarga até 15 manobras em 1 hora. Por que isso? Lembrando que esse relé de sobrecarga, ele tem uma chapa bimetálica, pessoal. Se você começar a ligar, desligar, a corrente vai subindo. E essa placa bimetálica vai esquentando. Então vai chegar uma hora que você não vai conseguir utilizar esse motor mais, essa contatora. E por quê? Por que você não vai mais conseguir utilizar? Porque tem que esperar o tempo de resfriamento. Tanto que resfriar essa placa, aí para dar partida no motor novamente. Então por isso que em alguns casos você tem que deixar no automático lá. Beleza? Tá. Eu vou deixar para a próxima aula para falar sobre o relé falta de fase. Beleza, pessoal? Beleza. Aí você Beleza. volta puto. Aí você volta puto para casa.
É verdade. Um dia que eu fui fazer o serviço, cara, pior que era longe mesmo. Não deu certo lá no encaixe do relé de sobrecarga com o contator. Nossa, daí... Até deixa eu achar aqui, relé de sobrecarga com contator para vocês. Lembrei que eu tô falando sobrecarga. Vamos ver se tem a foto dos dois aqui. Então, olha aqui, ó, pessoal. Então, a imagem. Esse aqui que é o relé de sobrecarga. Ó. Então, os contatos 98 e 97, que é NO. NO aberto ou fechado? Fechado? Fechado, né? Aberto ou fechado? Aberto. Aberto e close. E close não é... Meu Deus. E close, o que que é? Close ou fechado. Close é fechado, isso mesmo. Lembra lá da plaquinha. Open e close. Do banheiro lá, quando você vai fazer... Quando você vai riscar a porcelana, né? Se tiver no NC... Tá, e aqui, ó... Tem um botão de teste aqui para você ver se o funcionamento está correto do relé. A corrente que você regula. E aqui que você regula, ó, se é... Tem esse reset aqui, porque quando você deixa o relé de sobrecarga no manual, você tem que pressionar esse contato aqui para ele voltar a funcionar, senão ele não funciona. Beleza? E o contator. Ó, vejam os modelos de contatores. Então, ó, esse contator aqui você consegue utilizar, porque ó, os espaçamentos são iguais. Tá, mas caso você pegue um contator dessa forma aqui, ó, você não consegue encaixar. E também tem um outro tipo de contator, quer ver? Ó, esse que é o contator também, ó. Deixa eu ver. É contator também. Me fale como que você vai encaixar aquele relé de sobrecarga. Você não vai conseguir. Então tem que ficar muito esperto nessa parte aí. Comprou o contator, já vê, já observa se o relé de sobrecarga é compatível. Comprou VEG, pegue tudo a VEG. Siemens, pegue tudo a Siemens. Senão vai ter que fazer uns... Não é gambiarra, né, pessoal? É ajuste técnico. Tá, vamos lá, então. Fazer a chamada. Conseguiram entender a aula de hoje, pessoal? Sim. De boa? Ô, professor, vai ficar De boa? gravado hoje? Oi? Eu cheguei meio atrasado. Ah, eu já posto essa aula gravada aqui. essa aula? Aham. Professor, falando nisso, eu tentei ver umas aulas aí esse final de semana para me dar uma recapitulada aí. Não consegui, professor.